Beleza. Estamos gravando. Na verdade, a gente vai... Esses nossos encontros, eu vou mudar um pouquinho o formato deles, tá? E eu já aproveito que a gente está gravando para deixar isso registrado. É o seguinte, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar todos os encontros, nós vamos disponibilizar no grupo de estudos durante uma semana. E aí depois esse conteúdo vai ficar na plataforma e aí fica para os membros que estão registrados, que vão ficar associados a, né, os afiliados. Por que isso? Porque a gente precisa privilegiar quem está aqui sempre com a gente. Porque daqui a pouco as pessoas acabam não vindo participar do encontro porque depois eu assisto. Daqui a pouco a gente perde a oportunidade de ter contato com uma pessoa que poderia agregar conhecimento aqui dentro do grupo de estudos, porque quanto mais pessoas aqui e mais mentes pensantes, mais enriquecedor se torna o nosso encontro. Não é assim? E aí essas pessoas que estão toda semana aqui, elas participam, elas assistem o encontro e, obviamente, a gente vai dar a oportunidade de todos os outros acessarem e assistirem também. Eles vão ter pelo menos uma semana para assistir os encontros. Só que o que acontece é que se a gente deixa livre, daqui a pouco as pessoas, depois eu assisto e vai passando. Não tem um prazo, entende? Então a gente precisa botar um gatilho de escassez, de prazo determinado, de limitação. Então vai acabar que mais pessoas vão assistir o conteúdo desses encontros e com certeza todos acabam ganhando com isso. E de qualquer forma vai ficar disponível na plataforma lá para quem está se afiliando a um instituto. E quem realmente quiser assistir, assiste aqui com a gente, aqui presencial, ao vivo, que com certeza vai ser muito melhor ainda. A nossa ideia é a gente também organizar melhor esses encontros, a gente ter temas definidos e manter esses temas. Por exemplo, no último encontro, a gente comentou, ou a gente definiu que nós íamos falar um pouquinho sobre neurociência, sobre cérebro, sobre funcionamento do cérebro e tal. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quem já tem conhecimento aí, quem estuda sobre isso, daqui a pouco tem alguém aqui que tem uma pós-graduação em neurociência, seja muito bem-vindo para contribuir. Quem não tem, seja muito bem-vindo para contribuir também com dúvidas, perguntas sobre o tema. E a ideia aqui é a gente fazer aquele bate-papo bem simples e tal. Eu não sou um neurocientista, então eu só tenho dos meus conhecimentos ao longo dos anos que eu vou adquirindo e buscando esses conhecimentos, e a minha ideia aqui é trazer isso de uma forma bem simples, bem leve, para que todos nós possamos entender. E fica, então, aberto a todos que quiserem contribuir com isso também. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou sugerir que todos deixem o microfone fechado. Quando quiser falar, abre o microfone e fala. Se tiver muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo, e aí a gente vai perceber isso, aí vamos levantar a mãozinha e a gente organiza para que a gente não tenha muito tumulto. Como eu ia falando, o tema definido foi neurociência, a gente falar um pouquinho sobre cérebro humano, sobre funcionamento do cérebro, e aí foi bem legal, porque hoje de manhã eu tive uma dúvida que eu recebi, que é bem interessante, e é extremamente comum, né? E aí a gente já aproveita para fazer esse link e esclarecer essa dúvida que muitas pessoas têm, e a gente entender um pouquinho mais sobre isso, sobre como que funciona, tá? E de uma forma bem simples mesmo. E aí a gente aproveita para linkar com a PNL, com a hipnose, porque tem tudo a ver, né? Inclusive as pessoas têm essa dúvida sobre, principalmente na questão da PNL, né? PNL e neurociência. Tem tudo a ver uma com a outra, mas são duas coisas totalmente diferentes, né? Enquanto a PNL estuda a nossa experiência, a estrutura da nossa experiência, né?
a neurociência ela estuda o funcionamento do nosso cérebro, ela estuda a máquina, o hardware, enquanto a PNL estuda o software, não é assim? Estuda a estrutura da nossa experiência subjetiva, isso é PNL, como nós estruturamos as nossas experiências. A neurociência ela estuda a estrutura, como é o funcionamento mecânico, vamos dizer assim, do nosso cérebro para produzir aquelas experiências enfim, todas as experiências que nós temos, né? E todos os nossos comportamentos e tudo mais. Aí eu tava pensando aqui. Bom, primeiro, eu aproveito para perguntar: alguém aqui tem bastante conhecimento em neurociência? Tem alguma pós-graduação, alguma coisa assim? Não? Não? Beleza. Porque nós temos vários colegas dentro do instituto aqui que participam dos encontros ou participam dos cursos que tem informações, e aí tem bastante conhecimento. Inclusive, se eu falar algo que vocês não concordem, também fiquem à vontade para discordar, tá? Fiquem bem à vontade. Aí eu começo falando assim, de uma forma bem básica, para que a gente consiga entender, até por conta do nosso tempo limitado aqui. Alguém já ouviu falar na teoria do cérebro trino, do Paul MacLean? É bem interessante porque é algo bem básico, bem simples da gente entender, e aí a gente consegue entender basicamente como que funciona o nosso cérebro. O Paul MacLean, ele traz essa teoria dentro, ele é um estudo desde os anos 70, né? Paul MacLean é um neurocientista americano, desde os anos 70, mas ele publicou um livro falando justamente sobre isso no início dos anos 90. E ali ele divide o cérebro em três partes, obviamente, né? Cérebro trino. E aí, ali ele fala sobre o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo. O cérebro reptiliano é o cérebro que todos os animais têm. Cérebro reptiliano, por quê? Porque os répteis são os animais que, em geral, têm répteis, anfíbios, enfim, que tem o cérebro mais primitivo. Aí, dentro do cérebro reptiliano, ele vai englobar só os processos mais instintivos mesmo, né? Aqueles instintos mais primitivos que nós temos, que é, por exemplo, luta, fuga, vai regular a questão da fome, sede, que é só o que nos mantém vivo mesmo, né? E a procriação, que isso qualquer animal vai fazer, não precisa ter nenhum outro processo cerebral, apenas esse. Nós somos seres muito mais evoluídos ao longo da história, né? Ao longo da evolução, mas nós também utilizamos o cérebro reptiliano. Depois a gente vai entender algumas coisinhas assim que são bem interessantes de como que nós processamos e alguns pontos bem importantes desses processos também dessa estrutura cerebral. Aí depois, então, o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, né? Que é o cérebro mais interno, na verdade, tá no tronco encefálico mesmo, né? Eu não, eu tenho dentro de um curso que a gente faz de vendas, eu tenho algumas apresentações, mas eu não preparei aqui, senão eu podia abrir uma apresentação e a gente ia conseguir entender bem melhor, né? Mas enfim, a gente vai falando aqui, depois se eu achar, eu apresento aqui para vocês. Aí depois a gente tem uma segunda camada, que é o cérebro límbico. O cérebro límbico é uma segunda evolução, é o cérebro mamífero que chama, porque todos os mamíferos têm, nem todos os animais têm, né? Como eu falei antes, os répteis têm só o cérebro reptiliano mesmo. Os mamíferos têm o cérebro límbico, que é uma segunda evolução, que é o nosso cérebro onde nós processamos os sentimentos. Por isso que vários animais, principalmente os mamíferos, têm, né? Onde nós processamos sentimentos, tem muito mais funções ali, né? É o cérebro emocional que eles chamam. Que ali vai pegar todo o comportamento emocional, as nossas emoções e os nossos comportamentos sociais e o nosso sistema nervoso autônomo. E depois, o cérebro, o neocórtex, né? Que é o nosso cérebro pensante. Que aí nós,
como Homo sapiens, somos os seres mais evoluídos, só nós aqui temos o neocórtex, né? Que é o que nos faz pensar, raciocinar e criar. Perfeito? De uma forma bem simples isso, tá? De uma forma bem simples. Aqui é assim, a gente tinha comentado... Ah, tá. Eu já trago aqui uma pergunta que foi... A Michele me fez hoje de manhã. Michele, tu quer... Eu não sei se tu pode abrir o teu microfone agora. Acho que a Michele deu uma saidinha. Como é que era a pergunta mesmo? Vitor, Era você da me hipnose ouviu não bem? verbal, né? Sim. Isso. Fiquei até envergonhada da pergunta que eu fiz, né? Mas no treinamento de hipnose não verbal é passado que a amígdala controla toda a parte das emoções. E eu estava estudando hoje e eu te perguntei o que acontece com as pessoas que retiram as amígdalas da garganta. Perfeito, perfeito. Perfeito. Porque tem alguns processos dentro da hipnose não verbal que é para regular a amígdala, né? E é interessante, as pessoas confundem isso. Essas bolinhas que a gente tem na garganta não tem nada a ver com a amígdala. A amígdala são duas... Nós temos duas, inclusive, são duas amígdalas, uma em cada hemisfério cerebral. E ela está justamente no nosso cérebro límbico. A amígdala, ela regula realmente as nossas emoções, vários processos bem emocionais mesmo, né? Aqui dentro das amígdalas, e por que amígdala primeiro, né? Amígdala quer dizer, são duas bolinhas que a gente tem, são duas, como se fossem duas... Glândulas? Não, são duas bolinhas, elas são ovais. Então, em geral, elas têm lá uns 3 centímetros. E elas são como se fossem duas castanhas, por exemplo, duas castanhazinhas. Até por isso elas têm esse nome, né? Vem do grego. Amêndoas. 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 Boa. Olha, a palavra que eu estava buscando era amêndoas, Andressa. Boa, excelente. Elas têm o formato de amêndoas, justamente por isso elas têm esse nome, porque em grego, amêndoas se chama amígdala. E elas são responsáveis por regular ou por manifestar as nossas reações emocionais mesmo, tá? De aprendizado de conteúdo de cunho emocional. Isso aí é tudo regulado pelas amígdalas. Inclusive o medo, e principalmente o medo, é regulado justamente pelas amígdalas. Por isso que quando eu digo aprendizado emocional, é justamente isso, tá? Por que nós, seres humanos, temos tanto medo? E para vocês terem uma ideia, essa é uma função essencial para nos perpetuar como espécie, né? Nós não somos os seres mais fortes, os maiores seres do reino animal, e nós não somos nem, talvez, os seres mais inteligentes, tá? Porque se a gente vê aí algumas atitudes que a gente toma aí ao longo da vida, ou que algumas pessoas tomam, tem animais que não tomam, né? Mas o que de fato nos manteve, nos perpetuou como espécie, foi o medo. Nós, com certeza, somos os animais mais medrosos do reino animal. E foi justamente isso que nos perpetuou como espécie. Nós, seres humanos, somos dos poucos animais que nós aprendemos com medo, nós geramos e nós aprendemos a ter medo das coisas. Na amígdala, a gente já vem com algumas situações, com alguns processos já pré-instalados, né? Já vem de fábrica, como, por exemplo, medo de cobra, medo de altura, medo de águas profundas. São medos que a gente tem naturalmente. Tem outros animais que também têm, que já vem com isso de fábrica, vamos dizer assim. Inclusive, eu tava lendo outro dia e para entender um pouquinho mais sobre isso. E os cientistas fizeram uma pesquisa com ratos. E ratos criados no laboratório, que nunca tinham visto um gato
quando eles tinham contato quando eles eram apresentados, quando eles eram colocados em contato com gatos, eles tinham muito medo. Entravam num processo ansioso muito forte. E nunca tinham visto um gato na vida. Nunca tinham visto um gato na vida. E não era o fato de ser um animal maior que eles, porque quando eles eram expostos a cachorros, por exemplo, eles não tinham tanto pavor. Então, são processos que já vêm incutidos no nosso DNA, que vão passando de geração em geração durante toda a evolução, né? Nós, nós, seres humanos, também temos esses processos. Fato é que esses medos são bem interessantes para nos manter vivos, né? A amígdala faz com que nós aprendamos também a ter medo das coisas. Por exemplo, a gente entra em contato com um leão, por exemplo, e a gente aprende a ter medo de um leão. A gente sabe que é perigoso. Depois, dali em diante, a gente sempre vai... não vai precisar pensar e nem raciocinar sobre. É automático, é um processo automatizado, nós aprendemos. Só que o problema é que a amígdala, ela é um processo muito básico, é um cérebro bem mais primitivo, né? Um processo mais primitivo do nosso cérebro. Então, a gente aprende, por exemplo, a ter medo de um barulho estranho e, a partir dali, nós vamos generalizar para um monte de outras coisas. Aí entra toda aquela situação da gente ter medo de falar em público, várias fobias, traumas, enfim, processo ansioso, inclusive, também vem daí, é tudo gerado lá dentro, nesse processo. Tá? Então, quando o Marcelo fala em regular, essa regulagem é justamente sobre isso, é sobre esses processos emocionais. Porque não são processos racionais. Né? Não são processos racionais. Nós aprendemos a ter medo de alguma coisa, ou nós aprendemos, ou o nosso cérebro aprende a ter medo de alguma coisa, e depois não passa por um processo racional. E, mesmo passando por um processo racional, a gente continua expressando essas emoções. Claro que aqui, no cérebro límbico, não tem a ver só com a emoção de medo, né? Tem a ver com todos os nossos processos e aprendizagens a nível emocional. A amígdala, ela vai fazer, basicamente, ela vai integrar as nossas emoções, tá? Com um padrão de resposta correspondente, no caso fisiológico e comportamental também. Então, ela vai ligar uma emoção com uma resposta que seja congruente, seja em geral de medo, né? Mas seja de medo, enfim, e nós vamos ter um processo todo automático, não passa por um crivo racional, né? E aí a gente tem todo esse conjunto da nossa experiência. Bem básico, tá? Basicamente é isso, na amígdala. Então não tem nada a ver com a amígdala da garganta, até porque na garganta não é a amígdala. A doutora Jussara está aqui. Se ela estiver ouvindo e quiser falar, eu não lembro exatamente o nome dessa glândula que a gente tem na garganta, essas bolinhas, mas não tem nada a ver com a amígdala cerebral, tá? Não tem nada a ver. É tonsilas, Vitor. Eu nunca mais esqueci que quem ensinou isso foi o Castilho. Tonsilas, olha aí, é isso aí. Michele, não sei se foi tu ou a Fátima que levantou a mão primeiro. Foi a Fátima. Vitor? Então eu vou falar, já que a Michele não falou. Tu poderias repetir como que se dá esse processo das amígdalas? É um processo totalmente emocional, não passa pelo racional, é isso? Isso. E ela vai linkar o que em o quê? O que no quê? Eu não entendi bem essa parte. Por exemplo, quando a gente sente um medo específico, como que se dá? Então, Fátima, é assim. No caso do medo, a amígdala vai fazer o seguinte. Nós entramos em algum momento da vida, nós entramos em contato com alguma coisa que o nosso cérebro percebe como um risco para a nossa sobrevivência. Perfeito? Ali, ele entende, opa, aqui tem algo arriscado. Eu preciso registrar aqui
esse risco para sobrevivência. E é justamente aí que entra o nosso problema ou a nossa disfunção no caso específico da amígdala, né? Porque a nossa amígdala, ela vai registrar muito mais do que especificamente aquela situação de risco. Por exemplo, a gente se envolve num acidente de trânsito. Um exemplo, um acidente de trânsito. Então, a nossa amígdala pode registrar ali o barulho da batida, a imagem em si, a imagem, os sons, as sensações. Ela registra tudo isso num pacote e gera ali um medo. Todas as vezes que nós nos depararmos com algo que ela considerar parecido com isso, ela vai entrar em ação para nos proteger. Beleza? Essa é uma das funções. A amígdala, ela tem várias outras funções, o nosso cérebro límbico tem várias outras funções. Tem uma outra situação que acontece muito, que várias pessoas já conhecem, não sei se vocês já ouviram falar também, que é o sequestro das amígdalas. Isso também acontece. As amígdalas elas são responsáveis por fazer toda essa organização, né? Por regular toda essa situação comportamental. Então, quando nós somos expostos a uma situação desafiadora, é o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro emocional que vai tomar uma atitude a nível emocional, beleza? Quem regula tudo isso é a amígdala. Só que em alguns momentos, a amígdala é uma outra teoria, né? A amígdala ela é sequestrada. Então, quando a amígdala é sequestrada, nós sofremos o sequestro da amígdala, aí é um processo totalmente emocional. Ela vai dominar todo o nosso racional e nós entramos num processo todo emocional, seja de raiva. Sabe aquela pessoa que é tomada por uma raiva muito grande e faz uma coisa que ela não faria em qualquer outro momento, e depois, quando ela volta, se ela já fez toda a cagada? Isso acontece quando a gente tem o sequestro da amígdala. A gente perde o controle sobre o nosso processo racional. Entende? A gente perde todo o controle, ela sequestra todo o nosso racional e age só a nível emocional. Isso é um processo que pode pensar assim, mas para um ser que nem nós, que somos bem mais evoluídos, nós temos um neocórtex, que é uma evolução do cérebro. Como que isso poderia, um cérebro mais primitivo, dominar todo um cérebro que é muito mais evoluído? Só que isso faz todo o sentido se a gente parar para pensar que lá nos primórdios da humanidade, na época das cavernas, na época que as pessoas viviam no meio do mato lá, acontecia o seguinte: estava lá o Adriane caminhando no meio do mato, tentando caçar um animal para levar para a caverna para a família dele. Beleza? Só que aí no meio do mato, ele se deparava com um leão. Ele não tinha tempo ali, ou não era nada favorável para ele ter tempo de raciocinar, de processar a informação e depois tomar uma decisão sobre o que fazer. Ele precisava entrar num processo de luta ou fuga, era só isso que ele precisava. Ele não precisava raciocinar sobre nada. Em geral, obviamente, que contra um leão, provavelmente o Adriane ia entrar num processo de fuga. Então, a amígdala sequestrava todo o cérebro e usava todo o potencial do cérebro para fugir, se manter vivo. E isso foi uma das coisas que nos ajudou a nos perpetuar como espécie. Entrar nesses processos. Hoje em dia não faz mais sentido, porque nós não temos mais esses desafios. Só que o nosso cérebro ele continua, muitas vezes, fazendo esse mesmo processo. Quando nós perdemos o controle, por exemplo, num processo de medo, é a mesma coisa. E aqui vale ressaltar que esse processo não é só na questão emocional mesmo, tá? A nossa amígdala ela vai fazer todo esse processo também a nível fisiológico, que é bem interessante. Então, quando a gente tem um ataque de
de pânico, é um processo muito parecido com isso, né? A pessoa... Eu nunca tive um ataque de pânico, mas se alguém já teve aqui, pode até nos falar um pouquinho sobre. Mas, basicamente, a pessoa começa a focar muito nos seus processos internos, então ela traz muito o foco da atenção dela para esses processos internos, e aí vai entrar um outro ponto que a Lenita colocou ali, que é o SAR, né, ou SARA, que a gente pode falar um pouquinho depois também, Sistema Ativador Reticular Ascendente, e vai trazer toda uma experiência focando toda a atenção nos processos internos. Olha, tem mais gente levantando a mão. Antes de eu continuar, Michele, se tu quiser falar, aí depois eu libero para a Jussara. Eu acho que o Jasper também levantou esse sinal. Sim. A minha questão é que você diz que isso do desenvolvimento do cérebro vem no DNA, né? Para nossa formação do cérebro reptiliano e o límbico já está lá a configuração, e é passado da gente para os filhos devido à evolução. Eu queria saber... Algumas funções bem específicas, Michele. E assim, teoricamente, né? Uhum. Teoricamente, porque pesquisas mostram que os animais já vêm com alguns processos muito instintivos, assim, tá? Mas pode seguir. E eu queria saber se, caso eu viva algum momento de uma emoção muito intensa, se eu posso, de alguma maneira, ter alguma alteração, sei lá, a nível de DNA e passar isso para o filho, mas aí não uma coisa de evolução, que foi a evolução da espécie, e mais uma coisa pontual de descendência. Então, Michele, isso tudo a nível de teoria, né? Tem teorias que falam muito sobre isso. Eu não tenho embasamento sobre, tá? Eu, particularmente, custo um pouco a crer nisso, tá? Uhum. Mas eu acredito que mais a nível de... E aí sim, né? Mais a nível de como é que eu vou dizer assim, de modelos mentais mesmo, tá? De padrões mentais, porque, de fato, nós passamos as nossas percepções para as próximas gerações, né? Então, meus pais me passaram alguns padrões, né? Os meus mapas foram construídos por eles, só que esses mapas deles foram construídos por outros que vieram antes. Então, eu acabo trazendo muito disso, mais a nível mental mesmo, né, de percepção, do que a nível de DNA. Mas aí também é uma percepção minha, eu não tenho nenhuma base sobre isso e acredito que não tenha nenhuma teoria que comprove também essa questão de registrar no DNA da próxima geração, tá? Não, mas isso entendi. sem embasamento. É mais num sentido, assim, de linkar tudo isso, por exemplo, com a parte de constelação familiar, né? Que da constelação você traz muitas coisas dos seus antepassados, e aí, de repente, eu imaginei que pudesse estar vindo. Mas isso do mapa mental já me esclareceu bastante. Inclusive, na minha percepção e do pouco que eu entendo também da constelação, essa percepção faz um certo sentido, tá? Porque, de qualquer forma, tu tá trazendo tudo aquilo que os teus antepassados foram. A nível de modelo mesmo, né? De modelo mental, de percepção, onde tu nasceu, onde tu cresceu, onde os teus antepassados nasceram, cresceram. Tudo isso resulta no que tu é hoje e no que as próximas gerações vão ser também, tá? Obrigada. Beleza? Doutora Jussara, pode ficar bem à vontade. Boa noite. Desligou o teu áudio. Desligou, ok. Agora sim. Assim, vou dizer assim, o sistema das emoções, na verdade, está se evoluindo em vários conceitos. Se sabe, assim, que há uma integração de vários sistemas dentro do cérebro, né? Então, hipotálamo, sistema límbico, então tem vários sistemas, neocórtex,
Então, assim, a emoção é um sistema, vamos dizer assim, que ajudou o homem a evoluir, né? E que hoje a gente sabe, assim, o que acontecia antigamente. Quando existia um perigo, um risco, que é o sistema límbico, que é onde existem as amígdalas, né? Então, como se tu olhar assim de frente o cérebro, tu enxerga duas bolinhas como se fossem dois olhos, né? São duas bolinhas que tem no cérebro que funcionariam como se fosse, vamos dizer assim, ligados para qualquer risco ou perigo. Ou seja, a gente tem uma memória que está sempre ligada para identificar riscos, né? E quando existe o risco, existe uma memória que identifica, esse tal cheiro é um risco de alguma coisa que está estragada, o cheiro de um animal, uma percepção de um movimento estranho que possa ser agressivo. Então, quer dizer, a amígdala vamos dizer, e o sistema límbico está ligado à busca de percepção de medo e de perigo, né? Então, isso nos ajudou a evoluir como animais, né? Sobreviver e buscar, então, aumentar a nossa expectativa de vida. E depois apareceu o tal do neocórtex, que identifica que se realmente esse perigo faz sentido, o que eu posso fazer com relação a esse perigo? Quer dizer, que atualmente o nosso risco e perigo é muito diferente do que era antigamente, né? Hoje o nosso risco e perigo muitas vezes não tem nada a ver com o risco real, né? É um risco imaginário muitas vezes, mas que nos remete àquelas sensações de perigo e de risco que nos parecem reais, né? Então tem aquele livro Rápido e Devagar, né? Ou seja, o sistema límbico, que é o de risco, é o que nos dá mais rápido, a reação mais rápida. Olha, é perigoso, tá, mas e aí? Realmente isso faz sentido? Tem conexão com a realidade? Isso é o devagar. E quem é o devagar? Que é o neocórtex. Então, quer dizer assim, o raciocínio, a gente tem que parar um pouquinho e raciocinar. Isso faz sentido com o que eu estou vivendo agora, nesse momento, ou é alguma coisa que me protegia antigamente, né? Então, nesse sentido que a gente vai evoluindo para essa integração, né, dos sistemas vamos dizer, de evolução humana, nesse sentido. Então, o que a gente precisa estar atento? Às vezes, existe essa memória e a gente precisa verificar se ela está de acordo com a nossa realidade. Então, é o rápido devagar, quer dizer, o rápido, mas dá um pouquinho de tempo, observa se aquilo realmente faz sentido ou não, e ajustar essa realidade, né, que a gente está sempre, vamos dizer assim, ligando a nossa realidade interna com a nossa representação do mundo externo, né, que se a gente for pensar em programação neurolinguística, a gente vai pensar assim, o que isso está representando para mim, né? Quer dizer, como é que eu estou enxergando esse mundo? E hoje em dia a gente percebe, né, cada vez mais pessoas com vamos dizer assim, com ansiedades extremas, com o tal do pânico, né, que o pânico é justamente esse descontrole, né, ligado e vai gerar taquicardia, né, e como se fosse realmente um risco de morte, né, só que muitas vezes a gente sabe que isso não tem nada a ver com a realidade em si, né, ou seja, às vezes tu tem que respirar fundo, fazer a conexão do corpo com a mente, né? Porque às vezes a mente e o corpo ficam desconectados, né? A mente acelera muito e o corpo entra na jogada para combater isso aí, né? Para, quer dizer, dar o suporte. E a pessoa realmente entra em pânico, muitas vezes com situações que de verdade, não há um perigo real, né? Então, isso, vamos dizer assim, se diz assim que não existe atualmente, se a gente for pensar no sistema de emoção, se diz que não há vamos dizer assim, um sistema superior ao outro, né? Vamos dizer assim,
o sistema não é superior, ele é uma conexão entre todos esses sistemas, né? O sistema neurovegetativo, que é a percepção daquelas sintomas ligados à emoção, e o pensamento também, né? O que tu pensa gera uma emoção, e a emoção vai gerar, então, aquelas sensações físicas. Na verdade, há uma conexão grande com isso. Então, muitas vezes, né, se tu pode controlar tuas emoções usando o nervo vago, respirando fundo, acalmando o corpo, e através do corpo acalma a mente, né? Então, às vezes tu tá triste, se tu começar a sorrir, né? Tu conta uma piada, começa a sorrir, tu vai mudar também as tuas emoções. Então, ou seja, a gente que trabalha com essa área sabe que a gente pode modificar isso, né? Só que eu acredito, assim, que esse momento é um momento em, vamos dizer assim, uma época que a psicologia e essa coisa está muito em voga, só que a gente precisa lidar com isso, entender como é que esses sistemas funcionam e poder, então, transformar essas coisas que a gente, né, enxergar o bicho-papão, olhar embaixo da cama e saber que aquele bicho-papão não existe, né? Mas ainda em muitas cabeças está lá o bicho-papão, né? Quer dizer, mas realmente faz sentido, não faz sentido? E no momento que a gente consegue realmente conectar tudo isso, a gente pode evoluir para uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, né? Entendendo e fazendo realmente um pouquinho de reflexão. A emoção é muito importante, mas, assim, a gente precisa lidar com as emoções. Elas nos alertam para várias situações em que a gente não se sente bem. E muitas vezes a gente tem que aceitar a emoção. Ela está nos dizendo alguma coisa que faz sentido para a nossa vida, né? E no momento que a gente nega também as emoções, também não é legal, tá? Porque ela faz sentido no sentido interno, né? Quer dizer, o que representa essa situação para mim no mundo que eu estou vivendo, de como eu estou convivendo com isso. No momento que a gente passa a respeitar a emoção, porque aquilo ali é que realmente vai te dar sentido de vida, né? Quer dizer, o que eu quero realmente viver, o que eu acho que é importante para mim, né? Então, no momento que a gente respeita a emoção e vê o que ela quer nos dizer para nós, qual é o significado que ela nos está nos trazendo, a gente consegue, vamos dizer assim, viver de uma melhor maneira, de uma maneira mais, vamos dizer assim, condizente com aquilo que tu quer realmente viver. Né? Então, às vezes, uma pessoa quer viver uma determinada coisa, o outro que quer viver outra determinada coisa, desde que ele se sinta bem nesse sentido, está tudo certo, entendeu? Então, se ela não está se sentindo bem, significa que ela vai gerar um sofrimento. E o sofrimento, muitas vezes, não vai agregar benefícios maiores, né? Então, é nesse sentido, quer dizer, tem que ter uma coerência com essa coisa toda, né? Tanto sob o ponto de vista físico, quanto emocional, quanto mental. Né? Então, no momento que a gente conseguir integrar todos esses sistemas, com certeza o homem vai evoluir em vários aspectos, né? Só que hoje ainda a gente está muito no emocional e pouco no racional, né? No sentido do racional, quer dizer, trazer para a realidade atual, né? E trazer para a realidade atual quer dizer, como a gente está vivendo e se é adequado com o que a gente quer, que a gente acha que é importante, né? Nesse sentido, tá bem? Show. Muito boa contribuição. A gente está dando muito ouvido para o coração, é isso, dona Jussara? A gente precisa dar ouvido para o coração, a gente não pode negar as emoções. Eu acho que no momento que a gente nega, né, tudo que a gente resiste, persiste, né? Ou seja, existe uma razão pela qual a gente está sentindo aquilo, né? Só que não necessariamente, às vezes a gente está dando ouvido para coisas que já passaram.
e que não fazem mais sentido para hoje, né? Quer dizer, ou seja, a racionalidade tem que estar de acordo com o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, olhar para trás é nos remeter à memória, mas a memória tem que nos remeter para frente, para, né, o dia atual, né? Quer dizer, ele tem que servir como lição, né, ou como um guia orientador, e não como um destino em si, né? Quer dizer, vão olhar para frente, quer dizer, o que eu aprendi com isso, né, com essas coisas que eu vivi, e como eu posso usar esse conhecimento para eu viver melhor a partir de agora, entendeu? Usar como lição, como aprendizado. E a emoção nos remete para isso, quer dizer assim, o que eu estou sentindo, né? E respeitar, porque esse sentimento é o que vai te dar uma qualidade de vida e felicidade, mas eu preciso ajustar com a realidade que eu estou vivendo. Né? Se eu não ajustar com o que eu estou vivendo hoje, eu vou estar querendo consertar o passado. O passado não tem, aceita a realidade, né? Vamos dizer assim, usa a experiência do passado, mas e atualiza o que tu pode usar aquilo de bom para tu viver melhor hoje, né? Para tu viver melhor amanhã, entendeu? Então, enquanto tu não usar essa experiência e tu te negar a usar isso que tu aprendeu, tu tá perdendo, entendeu? Então, a emoção, ela é um alerta, tá dizendo assim, olha, cara, esse negócio não tá legal, né? Então, mas não tá legal em que relação a quê? Né? O que eu aprendi com isso e que pode me ser útil, né? A experiência em si é importante, né? Mas ela não olhar para o passado, olhar para hoje e jogar para o futuro, quer dizer, o que eu posso fazer amanhã que eu quero alcançar para realmente eu ser feliz, as pessoas serem... no momento que a gente melhora, eu acho que a gente melhora o mundo, né? No momento que a gente consegue entender os nossos sentimentos e, vamos dizer assim, passar isso para outras pessoas, aceitar o erro que a gente erra, a gente faz parte, a gente é humano. Entender que o outro também erra e que está tudo bem, né? E tentar fazer o melhor, é isso que vai nos trazer progresso como seres humanos, né? Buscando virtudes, sabedoria, integração, isso faz parte, né? Eu acho que esse grupo, eu acho que é um grupo que realmente é importante a gente debater essas coisas e entender que a gente, se a gente não discutir o que não nos faz feliz ou o que a gente pode nos fazer feliz, é isso que vai fazer a diferença, né? A diferença está justamente nisso, descobrir o que a gente pode melhorar, né? E a emoção é fundamental. Sem emoção a coisa não flui, não tem alegria, não tem o brilho, não tem todas aquelas coisas que nos fazem ter vontade de viver, né? Quer dizer, tá, isso é legal, isso é bacana, isso aqui que eu quero, entendeu? Só que se a gente ficar olhando para o passado, não vai adiantar, tem que olhar agora, o que eu faço com essas coisas que eu aprendi, né? Tá bom? Senão não tem sentido, né? Né, Adriane? Isso, meu jovem. Tá bem? É isso aí. Show. Perfeito, perfeito, perfeito. Parar de buscar o porquê e buscar o como e para quê. Isso aí. Jaspion, quer falar? Fique à vontade. Então, eu acho interessante acerca da própria PNL mesmo. O pouquinho que eu conheço, o pouquinho que eu utilizo nos meus atendimentos, o como ela influencia e como ela ajuda nas próprias questões das mudanças mesmo, né? Quando a gente fala de emocional, ou como reagir, e agir, né?
determinada situação. Por exemplo, eu estou participando de um desafio bem legal e uma das tarefas que era simplesmente comprar algo que não está à venda. E é muito engraçado, Vitor, ao mesmo tempo, e meio trágico ao mesmo tempo, que quando você vai fazer algo que meio que está fora do, vamos dizer assim, do comum, fora da caixa, você meio que você fica desconfortável, começa a aparecer um monte de justificativa. Não, mas aqui não, próximo, né? Esse aqui, e você começa a buscar as, as coisas, né? Por exemplo, eu tentei comprar o carro da Guarda Municipal. O objetivo era levar um não mesmo, o que é uma coisa que não está à venda, né? Mas é interessante. E há mais ou menos acho que uns 4 anos, eu acho que foi uma vez só. Foi só a única vez que eu tive uma crise, acho que foi uma crise de pânico. Eu tinha uma sócia e de repente ela zarpou. E tinha algumas coisas que realmente eu não estava muito habituado. Eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Só que é aquela coisa, tipo, vai estreitando. Chega uma hora que deu tela azul, travou. É que nem quando você está diante do público, quem tem problema para falar em público, não é praticamente idêntico, né? Mas isso faz bastante tempo. Em relação à questão da né, em relação. Quem que falou sobre a constelação? Alguém aqui falou sobre constelação Ok, familiar? sim, isso. Tá. É, eu ouvi um resumo de uma explicação, um livro interessante chamado Biologia da Crença, Ah, que, sim. que fala Uhum. justamente que nós herdamos muito mais do que um material genético, características físicas e personalidade, né? Que nós herdamos algumas coisas além disso. E é uma coisa interessante todo mundo buscar e dar uma lida, né? É do Bruce Lipton Isso, do Bruce Lipton, né? e basicamente isso. E uma pergunta que eu queria te fazer acerca do medo, essas, essa luta ou fuga, né? Que qual é a estratégia que você usa para equilibrar essa balança? Porque existem porque assim, tudo que é muito novo, qualquer princípio de mudança, ela passa por essas. O novo, ele assusta no primeiro momento, depois você vai fazendo a mudança dos padrões através da linguagem, e você acaba criando uma realidade nova. Mas você, Vitor, que estratégias você usa para você quando você tem um problema assim? Boa, perfeito. Então, Jaspion, basicamente a gente estava falando sobre, a gente falou sobre o medo. Obviamente que todas as emoções têm a ver com o sistema límbico, né? Nós processamos todas as emoções, enfim, são várias funções que são bem naturais, inclusive a aprendizagem e tudo mais, regulação de sono, respiração e tal. A gente falou sobre ataque de pânico, que é justamente porque a nossa amígdala ela também foca nos nossos processos internos e fisiológicos também. Ela vai perceber quando tem algum problema com a gente. E um ataque de pânico é justamente isso, né? A pessoa foca de uma forma bem inconsciente, ou ela traz para o racional a questão de batimentos cardíacos, de respiração e tal. Ela começa a dar muita atenção para aquilo, e aquilo gera um problema e um alerta, né, de opa, tem algo errado aqui, tem algo ruim, eu vou morrer. E aí entra nesse processo no ataque de pânico, onde a pessoa perde toda a consciência. O que acontece? Aqui, nesses processos e em qualquer outro processo de medo,
uma coisa que a doutora Jussara chegou a comentar aqui no início da fala dela é justamente isso, é eu, através da minha fisiologia, porque o meu organismo, o meu sistema todo, ele precisa ser congruente. Então, se eu estou num processo ansioso, eu estou num processo de medo, de algo que está me deixando desconfortável, uma ferramenta bem simples, uma técnica super simples é eu me estabelecer no aqui e agora, eu começar a racionalizar o processo. Sabe aquela história de contar de 1 a 10, de 1 a 100? Sim. É isso. Quando eu começo a fazer uma contagem, isso funciona porque quando eu começo a fazer uma contagem, eu preciso ativar o meu neocórtex, o meu racional. E aí eu não deixo que o meu cérebro seja sequestrado. Tu entende? Isso num nível de estresse mais alto. Quando eu concentro na minha respiração, eu faço uma respiração consciente, sabe aquela história do mindfulness? Respiração consciente, isso me traz para o aqui e para o agora, para o presente. E aí o meu cérebro racional, o meu racional, ele se mantém no controle. Claro que isso é um processo que é trabalhoso, eu preciso me concentrar e eu preciso forçar o meu cérebro, porque ele vai tentar entrar num estado mais irracional, né? Mais emocional. O problema é que a gente já sabe, todos nós aqui já tomamos decisões emocionais e que não são muito legais. Não é assim? Seja de medo, de euforia, porque não é só o medo, às vezes eu estou super eufórico e eu tomo uma decisão que depois eu me arrependo, não era a melhor decisão. O processo ansioso, eu estou ansioso para fazer algo e acabo me ferrando. Então, tudo isso tem uma função muito legal no meu processo como ser vivo, como ser humano, enfim. Mas o racional é o que me faz ter controle sobre todo o resto, todo o resto da natureza, né? E é justamente isso, eu preciso forçar o meu cérebro a vir para o racional, eu preciso racionalizar. É isso que a gente faz com a PNL. PNL não é isso? Não é o estudo da estrutura da experiência subjetiva? Todo o resto é como eu construo a minha experiência. A minha experiência ela é construída a partir do quê? Eu capto toda a informação e eu processo ela dentro do meu cérebro. Em geral, num processo muito automático, dentro desse cérebro mais primitivo, cérebro límbico. Não é assim? Aí eu processo e eu crio uma experiência. Eu crio uma experiência que fica arquivadinha lá. Em PNL, eu não estudo essa estrutura para entender o porquê ou o como eu estou criando aquilo, para que eu estou criando aquilo, como eu crio outro resultado e para que eu crio outro resultado. É assim. Então tem tudo a ver com o PNL. Eu entender o que está acontecendo, como eu estou gerando aquilo ali, isso a nível de percepção mesmo e sensorialmente. O que eu estou sentindo, onde eu estou sentindo, qual é essa sensação, como eu estou representando toda essa experiência. E aí eu entender, opa, e agora? O que vai acontecer se eu continuar fazendo isso? Como eu saio disso? O que eu preciso fazer para sair disso? Para criar outra experiência? E, mais importante ainda, para que eu vou fazer isso? Isso serve para qualquer uma dessas situações e para qualquer outro processo de mudança que eu queira. Porque, em geral, os meus comportamentos são inconscientes. Em geral, os meus comportamentos são irracionais. Né? Inclusive, as nossas tomadas de decisão são emocionais. Se eu quero, por exemplo, no processo de vendas, não é assim que a gente faz? A gente tem cursos de vendas aqui. A gente ensina as pessoas a levar o cliente para um estado emocional, um estado de emoção, onde nós superamos essa mente crítica da pessoa e através de um processo de gerar uma emoção intensa na pessoa, ela toma uma decisão de forma emocional, que no caso da venda é uma compra, né? O cliente compra o meu produto, o meu serviço, ou enfim, num processo bem emocional. As nossas tomadas de decisão são assim, em geral. Por isso que a gente faz tanta cagada na vida. Cris, tu quer falar? Oi, boa noite. Boa noite.
Bom, na questão, além das que a gente tem que trabalhar o emocional, toda a função de descobrir gatilhos, entender a função do problema, a raiz do problema, né? As estruturas, nada também como a ponte do futuro ali a gente criar a realidade. Para a pessoa sair daquele momento, para a pessoa ter resultado, a gente, como terapeuta, a gente tem que trabalhar a função da pessoa que ela é criadora da sua realidade. A PNL explica isso muito, muito bem, né? Que somos criadores da nossa realidade, e isso tanto positivamente como negativamente. Mas temos tendência, com certeza, a puxar para o negativo, né? Por experiências, por vivências, tudo aquilo que é nos acrescentado. Então, muitas vezes as palavras na infância pesam muito sobre isso. Os não, questões financeiras. O dinheiro é sujo, isso não pode, gente rica é snob, né? São esses tipos de coisas que ficam gravados ali no nosso inconsciente e que muitas vezes nos limitam a criar uma realidade melhor. E quando a pessoa entra num estado de pânico, ela cria a realidade dela do pânico, a mente dela. Inconscientemente, incessante, ela fica naquele momento de pânico ali, e quando é feito algo, como as técnicas que o Vitor falou, muito instantâneo, a pessoa fazendo a técnica consegue sair, né? E aí o terapeuta, além de ajudar nas formas de trabalhar terapeuticamente, achar o problema, trabalhar a estrutura, resolver, ressignificar o que precisa, mas principalmente criar um novo caminho neural. O novo caminho neural, a nova realidade, o novo conceito, a nova experiência, sair da caixa, porque senão fica muito superficial e a gente vê muito, por exemplo, a pessoa vai para uma imersão, tá? Muitos colegas já devem ter participado aí de imersões ou um fim de semana, algo do tipo. Vivencia uma experiência bacana, vivencia, dá uma adrenalina, endorfina, é muito bom. Sai da imersão, só que no dia a dia não faz a prática, não trabalha o caminho neural, não reforça aquilo ali. E daqui 2, 3 meses, é como se ela tivesse colocado tudo fora que fez naquela imersão. Por quê? Porque não ativou, não fortificou aquele caminho novo, não intensificou, não fez ponte ao futuro diariamente, não mudou realmente a realidade dela. Nós somos criadores da nossa realidade. E isso nós temos que passar para qualquer pessoa que chega até nós. Somos criadores da nossa realidade. Como que a gente cria nossa realidade? Reforçando nossos caminhos neurais, resolvendo nossas estruturas, descascando a nossa cebola, a forma que quiser falar, não tem problema. Desde que resolva e faça as coisas acontecerem futuramente, criando realidades, né? Sempre trabalhando esse futuro, porque quando a gente... a criança é tão inocente e boa porque ela tem sonhos, né? Mas sonhos que não são concretizados, lutados, realizados, sonhos que não são buscados, eles são apenas sonhos. Então, por que a gente não pode fazer nossa ponte futuro todos os dias, reforçar, fazer nossos caminhos neurais trabalhar a nosso favor, fazer a nossa mente brilhante, ter da gente aí constantemente, dia após dia, constância todos os dias, enquanto a gente respirar, né? O Covid teve aí para nos mostrar que enquanto nós respirar, a gente tem que ir à luta, né? E que a luta seja prazerosa, seja gostosa, seja boa. Então, eu acho que tudo isso faz parte do contexto. Mudanças, estruturas, entender o porquê, para quê, né? Para que estamos aqui, para que estamos escrevendo, estamos buscando informações e entender que somos as nossas mentes, cria as nossas realidades internas e externas. Quando a gente pratica, as coisas acontecem de forma muito natural e muito gratificante também. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom nesse ponto que a Cris tocou agora,
porque isso tem tudo a ver com uma coisa que eu acho que foi a Lenita que colocou ali nos comentários, que é sobre o nosso SARA. Alguém já ouviu falar? Sistema Ativador Reticular Ascendente? O SARA também é uma outra partezinha do nosso cérebro que tem uma importância gigante, tá? Ela é também do nosso cérebro mais primitivo, tá? O SARA, ele tem várias funções, né? Várias funções. Uma das principais funções, e aí essa é a que mais interessa para nós, que é a questão do foco da nossa atenção. Ele vai controlar sistema cardiovascular, ciclo de sono e tudo mais. Tem vários processos bem inconscientes que ele controla, mas tem um processo muito interessante, e para nós isso interessa, que é o foco da nossa percepção na criação da nossa realidade. Entende? Basicamente assim, quando nós vivíamos lá nas cavernas, nós precisávamos, o homem, ele precisava sair para caçar, ele precisava, no meio de todo aquele mato, ele precisava identificar a presa, caçar e voltar para casa. Era isso que ele precisava fazer. Para isso ele usava o SARA. O SARA, ele vai fazer basicamente assim, o foco da minha atenção está em uma coisa, então é ele que faz com que eu consiga desligar de todo o resto do que está acontecendo no ambiente e focar em uma coisa só. No meio do mato, o homem das cavernas lá, ele precisava sair, desligar de todos os outros sons e ficar com toda a atenção dele focada no som da presa dele, em ver a presa dele, em encontrar no meio da natureza e conseguir caçar e depois voltar para casa. Hoje em dia, nós continuamos usando o nosso SARA e ele faz a mesma função, e tem uma função, essas funções que são extremamente importantes. No nosso caso aqui, hoje, nós vamos num restaurante, a gente vai num barzinho, tem um monte de sons, de conversas e tal. O meu SARA é o que faz com que eu consiga desligar a minha percepção, a captação de todas as informações adjacentes e focar a atenção e conseguir ouvir aquela pessoa que está na minha frente. Beleza? Então, o meu SARA, ele vai buscar no ambiente a informação que que o meu inconsciente, que o meu cérebro está buscando. Perfeito? É basicamente aquela história assim, quando a gente toma a decisão de comprar um carro, por exemplo, quem é homem, pensa em comprar um carro, sai na rua e começa a ver só aquele carro que tomou a decisão de comprar. Porque está no teu radar, que a gente chama. Então, o nosso SARA, ele funciona como um radar. Para as mulheres, é a mesma coisa quando a mulher engravida, por exemplo, ela decide ter um filho. Aí ela sai na rua e todas as outras mulheres também decidiram junto com ela ter filhos. Na verdade, isso não aconteceu. O fato é que antes nós não buscávamos essa informação. Agora o foco da nossa atenção, o nosso foco está naquilo. Está no carro, está num filho, né? Só que o nosso SARA, ele também faz uma coisa. Ele busca no ambiente situações e coisas que confirmem as minhas crenças. Então, quando eu acredito, e aí entram as nossas limitações, por exemplo, quando eu acredito em algo, eu acredito que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não mereço, no ambiente eu vou ignorar todo o resto das situações e acontecimentos e vou focar a minha atenção em coisas que comprovem aquela crença. Então, se é uma crença que está me limitando, eu vou ter um monte de exemplos que comprovam isso. Por isso que a gente diz em PNL que nós temos exemplos que confirmam qualquer coisa em que nós acreditemos, seja algo que me limita ou algo que me capacita. Se eu acredito em algo que me capacita, eu vou buscar no inconsciente, isso é o meu SARA que vai fazer, é o meu sistema ativador reticular ascendente que vai fazer, vai buscar no ambiente informações que comprovam isso. Beleza? Então, em geral, os meus medos, os meus processos limitantes, e aí entra toda essa questão de crenças limitantes, as nossas questões emocionais, depressão, ansiedade, por aí tudo, né? Só que, então ele tem uma função que me limita muito, mas que me capacita, porque eu posso, em geral, nós utilizamos muito ele para questões limitantes.
né? Porque de uma forma muito irracional. Ele faz parte do nosso cérebro mais primitivo. Então, em geral, nós não temos consciência desse funcionamento. Só que acontece é que quando eu tenho questões limitantes, ele vai buscar no ambiente situações que comprovem essas questões limitantes, esses meus problemas. Eu posso utilizar o meu SAR para potencializar os meus resultados. Como? Focando e criando isso que a Cris falou agora. Criando primeiro objetivos, tendo muito claro os objetivos, e é isso que a gente faz na terapia. A gente ajuda o cliente a criar um novo objetivo, ele sabe para onde ele vai, mas mais importante ainda é fazer essa ponte ao futuro que a Cris falou. É eu mostrar para o meu SAR, olha, é para lá que eu vou, é para lá que eu estou indo. Não foca mais naquilo que aconteceu ou naquilo que eu estava imaginando que ia acontecer. Foca toda a atenção e todos esses recursos para aquele objetivo. Quanto mais vezes eu faço isso, mais eu reforço essa busca, esse objetivo. E mais claro está justamente para o meu SAR que ele precisa ir para lá. Ele precisa ir para aquele objetivo. E aí ele vai buscar no ambiente várias situações que comprovem isso. Aí entra até, inclusive, aquela questão de o segredo, de jogar para o universo. É basicamente isso, tá? De uma forma bem lógica e racional, é basicamente isso. Não é que as coisas vão se materializar do nada. Não, mas eu estou com esse recurso do meu cérebro focado em buscar situações que comprovem ou que atraiam aquilo ali. E aí eu acabo tendo todo o foco do meu SAR nessas situações. Então, se eu estou buscando um objetivo de prosperidade, vamos supor, de faturar mais dinheiro no meu negócio, de criar uma empresa, ou de buscar eu quero criar uma empresa. Então, quando eu crio isso e eu foco toda a minha atenção nessa situação, daqui a pouco vão surgir oportunidades no ambiente que eu não perceberia em outra situação, mas que agora eu vou perceber. Como, por exemplo, vai surgir um sócio, vai surgir uma oportunidade de um financiamento, de um aporte financeiro para eu criar esse negócio. Eu vou perceber que em tal lugar lá, opa, aqui tem um local legal para eu criar, para eu iniciar essa empresa, e por aí vai. Basicamente isso que a gente faz no processo terapêutico. A gente ensina o nosso cliente a focar a atenção dele agora em uma outra experiência, em algo novo, em algo que ele quer, e não mais naquilo de ruim que ele tinha, porque o SAR dele estava focado na depressão, no sofrimento, na dor, na angústia, no luto, e por aí vai. Agora eu vou mostrar para ele, não foca mais aí, foca lá. Beleza? Basicamente é isso. Cláudia, eu acho que não sei se tu levantou primeiro a mão primeiro que a Jussara, quiser falar, depois... Não, boa noite, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Saudade de todo mundo, meio sumidinha aí. Dentro do que estava conversando aí, tô notando tudo aqui, estava achando muito interessante, e achei, desde a parte que a colega falou, eu gostaria de comentar da questão dos sentimentos, que a gente tem que cuidar muito, e aí lá já vinha pensando, como tu falou, tu completou tudo que eu estava pensando ali, porque sentimentos têm bem a ver com as crenças, né, limitantes, a maneira como tu foi criado, a maneira como o que foi implantado, né, na tua idealização, de como deveria ser o teu mundo, ou do porquê tu deveria fazer as coisas e para que tu deveria fazer essas coisas, né? E aí isso tudo vai te criar limitações, a questão do medo também, até quando o medo vai te atrapalhar, até quando o medo é positivo, porque muitas vezes é preciso a gente ter a racionalização, e aí entra a parte do medo, que nos faz ter limitações, para que nós possamos também ter a sistemática da defesa, né? Mas também até ver a parte que ele nos atrapalha. E também dentro disso que tu estava comentando aí foi onde eu fiquei pensando, mas aí o Vitor não vai falar das crenças limitantes. E aí tu sempre fala, eu acho muito importante isso, porque ela nos faz assim a capacitação, acho que total de tudo aquilo que a gente quer, tudo que é saudável, de colocar o medo, de saber como se expressar, de como viver, de como que tu vai objetivar, e os teus porquês e teus paraquês vêm de toda essa, na centralização, porque a gente pode falar de amígdalas, cérebro, de o pé, a mão,
mas tudo depende de como tudo isso foi implantado na tua mente, né, Vitor? E eu acho assim, e também dentro dos porquês e paraquês, Elisa, a gente tem uma questão bem importante que eu tenho observado no trato com os pacientes, que antes eu não observava, eu tinha um lado muito frio de lidar com um paciente, e eu sempre pensava assim que uma dor, um estresse, uma depressão, eram crenças limitantes e eram dengos, assim. Mas para a pessoa que está passando por aquele processo, não é, né? Ela não vê dessa forma. E aí eu aprendi pela dor mesmo, que entrando num processo ali, hoje tudo que eu vivo e com meu filhote, que às vezes tem a questão da razão também, tem a parte científica da história toda, né? Que nem sempre, às vezes, tudo é só o teu emocional, tem a parte do científico. Vamos lá, tá lidando com uma patologia, e aí a pessoa tá lá em depressão e vou ficar pensando, esse cara não sai nunca dessa depressão. Que saco! Eu cansei de passar por isso. Pensa que 20 anos profissional da saúde e tu olhar para as pessoas e pensar, meu Deus, que saco essa criatura aqui de novo. E aí, quando eu me vejo hoje, eu nessa posição, não mais de só o profissional, mas de ser a mãe do paciente, de ser a paciente também, né? Em diversas posições, me fez mudar todo um lado, assim, de querer entender o ser humano um pouco mais e parar com essa frieza que eu tinha. Eu tinha uma frieza muito grande em relação a sentimentos, assim, com as pessoas, né? E aí eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso quando vai atender as pessoas assim também, porque tem o lado científico da coisa, a questão física, biológica, né? Que não é só a parte sentimental e nem só as crenças limitantes, e sim, dependendo do momento do que ela vive, é uma patologia que leva ela a ter isso e tal. E aí, claro, faz com que ela entre num processo de sofrimento, num processo de dor, mas é preciso a gente conseguir fazer com que, como tu falou, crie um foco, saia desse processo para que ela também possa vencer essa limitação, né? E olha que a gente tem tido relatos incríveis, incríveis, aí desde a Covid, de câncer, de diversas formas, de que a hipnoterapia e a PNL são terapias assim, ó, fundamentais, completamente. Tanto que hoje em dia, tu sabia que nos tribunais já se está aplicando com as pessoas. E a coisa que eu achei mais interessante na minha aula de segunda-feira, porque eu tenho uma aula, quem está me dando agora um trabalho acadêmico lá é uma pessoa que ela trabalha num escalão superior, assim, dentro de um órgão público federal aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela falando para eu não acreditei que está se aplicando terapias, né, dentro com os profissionais, porque eles estão tão cansados, tão saturados, eles sabem tanto a razão, eles conhecem tanto psicologia, psicanálise, eles também não estão estressados com isso tudo, estão entrando em crise, estão entrando em depressão, estão surtando. Se tu for ver, são hoje o maior número de pessoas afastadas, os profissionais da saúde, os profissionais de autoridades, de leis, porque se for ver lá quantos mil processos ela tem que ler por dia, quantos casos diferentes para julgar, para determinar o que é certo, o que é correto. E aí, até que ponto vai tu entender o que é certo, o que é correto para a vida de alguém? E aí chega uma hora que tu já não aguenta mais, tá de saco cheio de tudo essa rotina diária. Por mais que tu tenha lutado por isso, conquistado um canudo, um ideal, chega uma hora que tu também quer chutar o balde. Tu também quer estar descansando. E aí, uma coisa só para concluir, assim, eu achei maravilhoso descobrir que está se aplicando essas terapias em um tribunal e cada vez mais na área da saúde, assim, para os profissionais. É isso, mas é extremamente importante. Agora, até me veio algo aqui que normalmente a gente não comenta, porque a gente pressupõe que as pessoas já entendam, mas eu percebi que isso é muito comum para quem começa a estudar PNL. Quando a gente começa a falar em crenças dentro da PNL, a pessoa começa a aprender sobre PNL e sobre crenças, e muitas vezes ela acaba generalizando as coisas. Então, isso já me trouxeram várias vezes, se tudo é crença, então se isso é crença e tal, acaba que as pessoas às vezes criam uma percepção de que nada existe, que tudo é criação da nossa mente. E não é bem por aí. Não quer dizer que só porque eu agora sei PNL e eu sei sobre crenças que se é uma crença é algo que não existe. Não.
Primeiro, e mais importante que isso, se é uma crença e eu acredito naquilo, aí sim que aquilo existe, mesmo que de fato não existisse de verdade. Entende? Só que fato é que as coisas, elas existem por si só. Muitas coisas existem por si só. E independe de eu acreditar ou não nas coisas. Isso é um ponto bem importante. Não quer dizer que eu precise acreditar em algo para que algo exista. Não, as coisas existem por si só, mesmo que eu não acredite nelas. E isso é importante nós, como estudantes de PNL, de hipnose, de terapia, a gente entender essa diferença. A gente entender essa diferença. As coisas existem, ponto, mesmo que eu não acredite nelas. Se eu acredito em algo, aí ela passa a existir para mim. Algumas vezes eu crio isso, aquilo ou aquela coisa ou aquela situação, enfim, não existe fato, mas eu crio isso a partir do ponto que eu acredito. Então, tudo aquilo que eu acredito é verdade para mim. É verdade para mim. E não quer dizer que aquilo que eu acredito não existe. Por exemplo, dá um exemplo aqui de um processo emocional, doenças emocionais, que a gente trata isso o tempo todo na terapia. Depressão. Depressão, a gente diz que a pessoa cria depressão. Em geral, é isso que acontece, a pessoa cria, apesar de que a gente sabe que tem muitos processos químicos mesmo, né, do organismo que geram, né, falta de hormônios, de vitaminas, enfim, algumas deficiências do organismo que, para algumas pessoas, geram, produz a depressão. Outras produzem a partir de si mesmo, das suas experiências, elas criam isso. Mas mesmo elas criando e sendo uma criação da mente, fato é que isso para aquela pessoa existe e é real. E não é só para ela, existe porque ela tem, agora ela experiencia aquilo, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso que a Cláudia falou, porque às vezes a gente não tem essa percepção da empatia, porque a gente, porra, esse cara tá criando, como para com isso? E em tese seria muito fácil. Mas, na prática, mesmo nós, como estudantes dessas áreas, mesmo entendendo isso, nós criamos várias limitações e conscientemente nós percebemos que aquilo é uma criação nossa, mas mesmo assim não é simplesmente superado. Não é assim? Todos nós aqui temos limitações, temos bloqueios, temos algumas crenças limitantes, alguns processos emocionais que a gente experiencia e que não são condizentes com o que nós gostaríamos. É assim? Se para nós não é tão simples, imagina para uma pessoa que está passando por um processo e não tem conhecimento nenhum disso que a gente fala, né? É bastante delicado isso. Doutora Jussara, não sei se tinha ficado a mãozinha levantada, ou se a senhora quiser falar, pode ficar à vontade. Lembrando que a gente vai encerrar em seguida, tá? Já são 21h43 já. Ok, assim, mais era em relação ao que tu já estavas referindo ali, com relação a, vamos dizer assim, a tu ter uma crença, desenvolver uma crença, e depois tu buscar elementos para que confirme aquela crença, né? Então, aquilo a gente chama, se for procurar vamos dizer, evidências científicas, é viés de confirmação. Chama, dentro da psicologia, viés de confirmação. Ou seja, tu desenvolve uma estrutura de pensamento, uma estrutura de crença, e que tu vais buscar alguma coisa que confirme aquela teoria, ou aquela vivência, ou aquela experiência, que chama viés de confirmação, né? Vamos dizer assim, essa coisa de crença é uma estrutura, muitas vezes tu vem lá até os 7 anos de idade, que é quando tu desenvolve a maioria das crenças, e realmente aquilo muitas vezes é estrutural, né? E só que assim, para que tu desfaça essas crenças, é preciso que tu encontre, realmente identifique que ela existe, né? E se pergunte se ela faz sentido para aquilo que tu está vivendo ou não, né? Quer dizer, assim, atualizar aquela crença e se perguntar. Se a pessoa nunca se perguntar se aquilo ali faz sentido para a vida dela, ela vai levar aquela crença para toda a vida. Ela vai sempre
buscar uma confirmação daquilo, que é o chamado viés de confirmação, né? Que realmente é uma estrutura que vai se manter, né? E a crença realmente é uma das coisas mais, vamos dizer assim, dentro do inconsciente, né? É o que nos comanda, né? É o que vai fazer que mesmo que tu queira mudar, tu não consiga. Por quê? Porque existe um comando que é muito maior do que aquela tua vontade de mudar, né? Eu quero mudar tal coisa, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque existe uma estrutura que está no inconsciente, que enquanto tu não trazer para o consciente e contestar ela como verdade, né? Porque tudo que a gente acredita é a verdade, né? Então, se tu não contestar essa verdade, a coisa não vai permanecer lá, né? Mas é isso, para dar um nome é isso aí que é viés de confirmação, tá? Perfeito, perfeito. Show, muito bem, muito bom. Muito bom. Olha aí, são 21h45, passou rápido o tempo hoje. Mas é basicamente isso, né? A gente... E aqui, obviamente, o nosso objetivo era linkar de uma forma bem simples esses processos neurológicos mesmo, né? Com aquilo tudo que são os conteúdos que nós estudamos. PNL, hipnose e por aí vai. A programação neurolinguística a gente fala muito porque é justamente essas ferramentas que vai fazer com que nós consigamos influenciar a nossa neurologia a ponto de mudar esses processos, de criar novos processos, né? Então, a PNL, ela entra muito nisso, justamente como a doutora Jussara falou agora, formas de romper essas crenças, de mudar essas crenças, na verdade, né? A gente muda uma crença de várias formas. Uma delas é tomando consciência de que nós temos aquela crença, porque se nós não temos essa percepção, e é muito assim, as nossas crenças nós temos muitas crenças que estão tão enraizadas em nós que nós não percebemos, nós simplesmente agimos a partir delas, sem perceber, sem trazer para o consciente. Não tem como a gente mudar se a gente não tiver essa percepção. Quando a gente tem essa percepção, uma forma é trazendo contra-exemplos, atualizando essa crença. Isso a gente faz muito na terapia. Claro que é um pouco desafiador quando eu estou lidando com um cliente, porque, em geral, ele não percebe isso. Aquilo que é uma crença para ele é uma verdade, ele acredita naquilo. E aquilo é a única verdade para ele. Então, é mais desafiador de eu conseguir trabalhar isso com um cliente. Tem outras formas, claro, tem várias formas de a gente fazer. Uma das formas é justamente trazer experiências de forte impacto emocional, né? Nós, seres humanos, temos algo que é bem peculiar nosso, que nós aprendemos com uma única experiência. Eu dei exemplo antes, a gente falou sobre acontece algo muito ruim, a minha amígdala registra aquela experiência com todos os detalhes, e aí esse é um processo que às vezes não é muito favorável, porque a nossa amígdala ela vai captar todos esses processos auditivos, sinestésicos, visuais, e vai construir uma experiência ali, um alerta, um gatilho de alerta. Cada vez que eu me deparar com outra situação parecida com aquela, ela vai disparar, vai tomar conta para me proteger. Ela não vai deixar chegar no racional, porque o meu cérebro racional é mais lento, assim como a doutora Jussara falou. E às vezes ele considera que tem que ser muito rápido para me preservar, para me manter vivo. Só que a amígdala ela captou tanta informação e ela criou uma experiência, uma percepção que vai disparar uma situação de medo, de pavor, de uma situação fóbica mesmo, é assim, né? Uma fobia é isso. É algo que é incontrolável e que racionalmente não faz sentido, mas que ela registrou, meu cérebro límbico registrou como uma grande ameaça. E aí ele vai precisar, quando surgir uma outra situação parecida, ele vai precisar responder à altura. Responder e entrar num processo bem instintivo, de luta ou fuga mesmo, né? Apesar de que muitas vezes a gente não foge nem luta, né? A gente congela também. Esse também é um outro processo bem primitivo do nosso cérebro.
Mas é basicamente isso, ele vai entrar nesse processo de luta ou fuga para me preservar, que não faz sentido, né? Depois da situação não vai fazer nenhum sentido, né? Mas ele tá cumprindo a função dele ali, um processo bem primitivo, mas que cumpre com a sua função, que é me manter vivo. Aí entra os nossos processos terapêuticos, as nossas ferramentas para nós influenciar a nossa neurologia a ponto de criar um novo processo agora, que seja mais favorável para as próximas situações. No processo de quebra de crenças funciona muito assim também. Eu posso criar uma experiência impactante que vai gerar uma nova crença agora. Opa, antes eu acreditava que não era possível fazer isso. Agora eu me empoderei, eu gerei uma experiência, ou eu vivenciei uma experiência emocional muito forte que criou uma nova crença agora. Eu posso, é possível. Aí também entra aquela situação que a Cris falou sobre, às vezes a gente vai para um treinamento de forte impacto emocional, para um seminário, para uma vivência, a gente passa por experiências e sai de lá empoderado, como a gente chama, né? Eu saio de lá achando que eu sou o super-homem. Só que eu não continuo reforçando aquilo. Entende? Eu não continuo reforçando aquilo. E aí o que acontece? Acontece um processo inverso. Porque eu acreditei que agora era possível, que aquilo ia acontecer, só que eu não trabalhei no dia a dia para reforçar isso. E aí eu utilizo uma outra forma de aprendizagem do meu cérebro, que é por repetição. Aí eu começo a repetir situações que não comprovam aquela nova crença, e aí eu volto para aquela situação anterior, que já estava ali muito forte, muito latente na minha mente. Beleza? Ô Vitor, só um breve comentário. Como é que é o nome dela? Acho que é a Cristiane que falou sobre a imersão de final de semana. Bem antigamente, às vezes quando eu não tinha me envolvido ainda com terapias, muito menos estava fazendo também. Às vezes você ia para estava com um plano de negócios e simplesmente você participava de um evento no final de semana, e chegava lá o convidado, contava um pouco da história, das estratégias utilizadas, tava, cara, nossa, não tem problema nenhum. Você sai dali extremamente motivado, mas essa motivação durava no máximo 72 horas. Tipo assim, você vai voltando para casa, nossa, foi bom, foi da hora, foi legal. Aí você começa a pensar, nossa, eu vou voltar amanhã, a realidade volta para isso. Aí chega na terça, já tá menos, daqui a pouco. Então você vira meio que um looping de só buscar motivação. E a motivação por si só, na verdade, ela não muda. Se faz necessário a utilização da mudança do padrão. Os padrões nos fazem agir e reagir como o que nós fazemos. Então, é por isso que nós temos os resultados que nós temos, né? Sim. Basicamente. É por isso que em PNL a gente usa duas situações, duas ferramentas nessa linha, né? Que é uma boa formulação de objetivos e ponte ao futuro, que foi aquilo que a Cris falou. A motivação vai vir de eu fazer essa ponte ao futuro, de eu experienciar agora aquilo que vai acontecer no futuro. E aí eu gero toda uma química, né, dentro do meu corpo e sensações e tal, e uma experiência de que aquilo é bom, que vai ser muito bom quando acontecer, quando eu realmente alcançar aquele objetivo. Isso me motiva. Isso por si só, como tu disse, não funciona. Funciona até certo ponto, né? Porque isso me motiva a iniciar. O problema é que, assim como nesses treinamentos acontece, se eu não tiver experiências ao longo do tempo, eu vou acabar perdendo essa motivação e vou voltar para aquele padrão antigo. Por isso que aí entra uma outra ferramenta que é a boa formulação de objetivos. Dentro de uma boa formulação de objetivos,
eu crio essa experiência lá no futuro e vivencio ela a nível sensorial mesmo, mas eu crio etapas e pequenas metas para que eu consiga já ir experienciando aquilo de bom. Então eu tenho uma grande meta e eu tenho um grande objetivo e metas pequenas. Cada vez que eu alcanço uma meta menor, eu comemoro, eu experiencio o bônus que eu vou ter lá no futuro, né? Porque aqui também eu preciso lutar contra um outro padrão do meu cérebro, que é o processo de recompensa. O meu cérebro, ele trabalha por recompensa. E o meu cérebro, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Tudo aquilo que for mais fácil dele receber a recompensa, ele vai fazer. O meu cérebro, ele não quer ter esforço, ele quer economizar energia. Também para me manter vivo. Não é assim? Então, quando eu preciso trabalhar muito e esperar muito tempo pela recompensa, e mesmo assim essa recompensa ainda não é certa, a chance de eu desistir e voltar para um padrão antigo é muito grande. Eu preciso vivenciar essa experiência lá no futuro, ela precisa ser muito boa e me motivar a iniciar o processo. Mas, como vai ser trabalhoso o processo, e em geral todos os nossos processos de mudança são trabalhosos, eu preciso ter pequenas recompensas ao longo do tempo. Eu preciso ir me recompensando. Por isso, uma boa formulação de objetivos é essencial para que eu consiga alcançar realmente um objetivo grande. Seja um processo de mudança de uma situação emocional, né? Inclusive até uma doença física, não só emocional, mas física também, mas ou de qualquer outro objetivo que eu tenha. Entende? Seja mudança de comportamento ou algo concreto que eu quero alcançar lá no futuro, uma casa, um carro, uma empresa, ser um grande terapeuta, ou ser mais confiante, falar em público. É isso. Tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver. Beleza? 21h57. Vamos encerrar em seguida. Se algum colega quiser fazer mais alguma consideração antes da gente encerrar, alguma dúvida, crítica, ameaça, agressão, fiquem à vontade. Porque depois logo a gente vai encerrar e só vai voltar na próxima semana. Não? Vitor, quanto à tua consideração, só queria te dizer assim que o único leão que eu não consegui domar ainda foi o da Receita Federal. Os outros estão... Esse é um dos que causa mais medo, hein, Adriane? Esse é o leão que a gente tem que enfrentar hoje. Esse é o leão. Ô, Vitor, semana que vem, quarta-feira, acho que é feriado, né? Verdade. Boa. Na semana que vem nós não vamos ter um encontro aqui. Tem feriado e nós temos formação aqui em Porto Alegre também na semana que vem. Tá. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui, porque tem uma semana que a gente vai ter curso a semana toda. Deixa eu só ver aqui. A próxima é do dia 7. Isso. Então, a gente vai ter encontro no dia 14, que vai ser quarta-feira, volta ao normal, tá? Dia 14 de setembro a gente tem formação de novo. E aí, depois, na outra semana, nós não vamos ter um encontro aqui, porque a gente tem uma formação que vai ser a semana toda, à noite. Entendi. E aí não vai acontecer. Então, esse mês nós temos agora no dia 14. Então, a próxima de semana setembro. vai ficar em off, então, do encontro aqui, você fala. Isso. Aí a gente curte o feriado do dia 7, aí faz as nossas comemorações cívicas. Entendi. Cantar o hino e tudo mais. Tudo aquelas coisas que a gente Tá certo. deve fazer. E aí, Adriane? Surgiu das cinzas? É isso aí, o Adriane voltou. Fazia tempo que não aparecia, né, Adriane? Eu também. A Natália também fazia tempo que não aparecia. A doutora Jussara fazia tempo também. Sumiu. Eu também. E tem aquelas pessoas que estão sempre com a gente aqui. A Cris também fazia muito tempo que não aparecia. E tem aquelas pessoas que estão sempre com a gente aqui. Giovânia, Maribel,
A Lala não veio hoje, mas normalmente está aqui. O cheguei Marcos Daniel está atrasada. sempre. Hoje eu cheguei atrasada, eu disse, vou atrasada mesmo, senão eu fico falhando. Claro, mas é bem importante. É muito bacana. Esses encontros eu gosto muito justamente por toda essa troca que a gente faz aqui. A gente consegue esclarecer dúvidas, a gente consegue levar daqui várias dúvidas também. Porque enquanto a gente está falando ou ouvindo, a gente vai processando toda essa informação e vai ou esclarecendo algumas situações ou vai criando novas perguntas, novos questionamentos. Isso é muito válido. Pelo menos para mim é muito válido. Oi? Mas eu tô levando puxão de orelha em casa, Vitor. Ah, é? Porque eu tô fazendo tudo isso num atendimento, aí o marido disse que assim não dá resolver as pessoas numa vez só. Como assim todas as pessoas no atendimento só? Não, mas eu uso todas essas ferramentas aí. Tu acha que eu vou deixar sem coach ao futuro? Aí eu tô levando mijada em casa, porque daí eu resolvo numa vez só e ele diz que não pode ser assim, que assim eu não sou uma boa vendedora. Ah, eu entendi que você estava fazendo atendimento coletivo. Até pode, né, Cris? É claro que aí o preço da sessão ele tem que ser condizente com a entrega, né? O preço da sessão tem que ser condizente com a entrega. Assim não dá, cara. Que história é essa? O cara me encontrou ontem e disse assim, cara, tua mulher resolveu a minha vida. Pois então, é sobre isso. Legal. Tem que usar os bordão do Marcelo, é sobre isso. É sobre isso, tá exatamente certo, sobre isso. Podendo resolver numa só é ótimo, né? Alguém vai chegar né, Maribel? e fazer propaganda, né? Se eu tô na guerra, é pra mim lutar, tem que usar as armas que eu tenho, não tô nem aí. Exatamente. Propaganda é a alma do negócio, né? Uma hora vai chover. Ah, não, boca a boca rola. É o melhor que tem. Rola, sim. As pessoas buscam hoje cada vez mais essa rapidez na mudança, né? No processo de mudança. Claro que nem sempre acontece em uma sessão. E isso tem tudo a ver com aquilo que tu estava falando. Tu entender a estrutura, tu entender a questão, tu bater ali de frente, mas o objetivo, assim, ó, é uma coisa que, desde que eu fiz o meu curso de PNL contigo, sentou comigo, faz parte ali do meu questionário. Teu objetivo, qual é? Firma de novo, é isso mesmo? Tu pode, tu é capaz, tu te acha merecedor disso? E eu bato em cima. Ah, fomos lá, resolvemos umas coisas na sessão. Nessa sessão eu pergunto, e o teu objetivo? E aí? Alcançou ou não alcançou? E eu boto data. Eu faço exatamente aquela ferramenta que tu me ensinou, que para mim é muito fundamental. E muito a data que o cliente coloca ali, tá? Quando ele volta na segunda, ele olha para mim assim, no segundo entendimento, diz, cara, eu já cheguei lá. E agora? Eu disse, agora a gente faz um novo objetivo e vamos para frente. Entendeu? E eu sempre digo, o teu objetivo é o meu objetivo. Eu tô aqui do teu lado só para te cutucar e dizer para ti, o teu objetivo é o meu, porque o meu objetivo é o teu resultado. Mas tem que ser isso, tem que frisar, tem que anotar, eu anoto, depois eu vou lá, cutuco ele, digo para ele, lembra que falou que era essa data? Olha só, nós ganhamos 30 dias, nós ganhamos 60 dias, e agora? Vamos para o próximo. Então, é muito... Tô contigo do começo ao fim. Eu cutuco. E esse acordo é muito legal, inclusive para nós, dica, né, para alcançar o objetivo. Faz um acordo verbal com outras pessoas, cria um acordo, porque um compromisso, na verdade. Um compromisso. Porque quando eu crio um compromisso, eu sou obrigado, ou eu tenho a tendência, né? Eu tenho mais chance de alcançar, porque a pessoa vai me cobrar. Assim, Vitor, eu sigo aquilo que tu passou para mim no curso. Tem objetivo, o objetivo tem que ser bem esclarecido para ti. É isso mesmo que tu quer, tu sente, tu quer isso, tem certeza. E aí formaliza a data e, claro, faço todo o atendimento ali. Lá quando eu jogo o ponte ao futuro, cara, eu faço ele já se sentindo aquele objetivo 100% dentro. E aí na próxima semana, ou se ele leva 15 dias para voltar, como eu já fiz ele sentir o objetivo nele, ele não tem outra alternativa a não ser buscar aquele objetivo naqueles próximos dias. Não existe outra alternativa para ele. Porque ele já sentiu, ele já viu.
E aí eu uso mais uma técnica que eu aprendi no curso de regressão do Marcelo. Faz sentir, faz a pessoa ver que roupa tá vestindo, que cor é esse lugar, que as pessoas são aí. E aí ele cria uma realidade tão grande, entendeu? Que não tem, ele foca. Cara, eu quero aquele carro, não tem outra alternativa. Eu entrei no carro, eu senti o carro. Ou então, eu quero aquilo ali, aquela felicidade, aquele sorriso. Porque às vezes são objetos que a pessoa fixa, às vezes são sentimentos. E daí aí eu já busco outras coisinhas. Então, se é sentimento, então a melhor coisa que eu tenho que fazer é fazer tu sentir sentimento, deixar esse sentimento brotar. E aí, no dia a dia, quando ele volta, ele ficou naquela busca, naquele foco ali. Então, se atingir o objetivo, a gente fortalece aquele objetivo e busca o próximo, né? Se, eu estou 60%, 70% do meu objetivo, ok, então vamos fortificar, vamos trabalhar bem esse caminho neural aí. São ferramentas que eu aprendi dentro da hipnose, da PNL, que eu boto em prática todos os dias. Show. Bato lá de cacetete. É que nem fazer academia, né? Você pensa assim, não, eu vou, segunda-feira, eu vou começar a fazer academia, eu vou ficar em forma. Se você não fala para ninguém, se você não for, só você sabe, você mesmo sabota, fala, cara, tá muito frio, mano. Não, acho que amanhã eu começo. E o amanhã que vira uma semana, que vira um mês, que vira alguns meses, que vira alguns anos. Agora, quando você fala assim, eu vou fazer, aí o negócio, e tem mais alguém envolvido, o negócio é bem diferente. Fala assim, ó, e aí? Você não falou que você ia começar a academia? É bem por aí. História. Eu costumo usar... Fazer isso muito eu atendo bastante mulher também. Um grupo, fala, galera, tá lá dentro. Eu costumo atender bastante mulher também, e eu digo assim, uma das metáforas que eu uso. Cara, não adianta a carne ficar no freezer lá congelada. Tu tem a carne, mas se tu não levantar, não cozinhar, não assar, não fazer, ninguém vai fazer por ti. Ela vai continuar dentro do freezer. Então, bora. Vamos agilizar, vamos fazer. E aí a Ponte ao Futuro ajuda muito, porque a pessoa acaba indo lá naquilo que ela quer. E aí eu acabo fortificando aquilo que ela está vivendo, que ela está vivenciando ali. E quando tu gera esse animismo na pessoa e faz ela sentir, faz ela ver, faz concretizar aquilo ali, só ela sabe do tamanho da realidade dela. E aí a realidade que tu cria. Criar uma nova possibilidade, criar uma nova realidade, criar um novo caminho neural, reforçar ele, tá lá a âncora, eu vou usando. Tem que entrar em ação, né? Cris? Eu falo assim, ó, não adianta comprar shake e deixar em cima da geladeira que a comida não fica light. Tem que fazer. Tem que só que o nosso papel é usar as ferramentas que a gente estuda. O que eu aprendi no instituto, eu pratico em consultório direto. E vou empilhando, vou somatizando conhecimento. E dá certo. Não tenho queixa. É isso aí, é bem por aí. É bem por aí. Pessoas, resultado. Esse é o foco, resultado. Esse é o nosso foco sempre. Resultado positivo, de preferência. Pessoas, 22h08. Encerramos por aqui. Voltamos no dia 14 de setembro com o nosso próximo encontro. Eu não posso, já vou! Espero encontrar vocês todos aqui novamente. Desculpa! No dia 14, sem problema. No dia 14. Até dia 14, Vitor. Obrigada. Isso é vida real. Foi ótimo rever vocês. Boa noite a todos. Amanhã, provavelmente, eu já coloco no grupo essa gravação. Boa feriado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.